Bom, depois de uma tragédia como essa, surgem várias dúvidas sobre os cuidados com a segurança de casas noturnas, espaços para shows e outros tipos de estabelecimento. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos hoje, aqui nos estúdios do Guia do Trânsito, o especialista em gestão de riscos, Alexandre Botelho. Um bom dia, muito obrigada pela presença, Alexandre. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, Alexandre, a gente estava conversando antes nos bastidores que o ideal é prevenir para que uma catástrofe como essa não aconteça. No caso específico de boates, esse material de isolamento acústico, ele é muito importante no caso de o surgimento de um incêndio, né? Sem dúvida. Hoje, de acordo com os melhores protocolos que existem, tanto até no Brasil, no Decreto de São Paulo, mas também em protocolos internacionais, o que se recomenda é a utilização de materiais não combustíveis ou de baixíssima combustibilidade, diferente do que era utilizado lá na boate, que era um material de alta combustibilidade e de grande proliferação de fumaça. Era uma espuma, né? E existe uma alternativa para aquele tipo de material, né? Existem alternativas que são materiais ou classificados como não combustíveis ou de baixíssima combustibilidade e de baixíssima proliferação de fumaça também. Ter cuidado com a rede elétrica também evita incêndio, né? É fundamental, né? Ou seja, a gente, nos aspectos da prevenção pura, né, que são aqueles aspectos que evitam os eventos de acontecer, as instalações elétricas e outras fontes de ignição são muito importantes, né? Então, não ter fiações aparentes, ter todo um controle dos equipamentos elétricos também, uma manutenção adequada desses equipamentos é fundamental. E no tocante, já que você mencionou a questão de fontes de ignição, é fundamental também não ter esse tipo de material pirotécnico sem a devida aprovação de entidades que podem liberar, caso isso seja possível. Bom, a gente viu algumas determinações. Como fazer, o que é necessário ter dentro de um estabelecimento como esse, que fica normalmente lotado de pessoas, o que é necessário ter para evitar que aconteça uma catástrofe como essa no caso de um incêndio? Então, para minimizar e sanar um evento da melhor maneira possível, mais rápido possível, a gente tem alguns dispositivos automáticos de combate a incêndio que são recomendados. Por exemplo, chuveiros automáticos chamados de sprinklers são dispositivos que funcionam independente da ação do homem, né? São um dispositivo que funciona automaticamente e, normalmente, com 95% de chance de probabilidade histórico, eles, com a abertura de no máximo 3 chuveirinhos, eles extinguem o incêndio. Então, é um dispositivo que tem uma eficiência comprovada e que realmente tem uma atuação bastante eficaz. Além disso, a questão das saídas de evacuação, todos os dispositivos, né, para rotas de fuga, iluminação de emergência e pessoal treinado, capacitado para conduzir, liberar os acessos, conduzir as pessoas de uma forma adequada e segura. E um outro aspecto importante nesse sentido também o estabelecimento seguir a lotação aprovada pelos organismos que liberaram aquele estabelecimento. Não adianta nada ter todos os quesitos inconforme e superlotar caso que vai acabar dificultando a evacuação, né? Porque tudo foi dimensionado em função de uma lotação. Quando você excede aquilo de uma forma muito maior, quer dizer, excede de uma forma muito grande, você vai ter problemas daquele dimensionamento que você fez. Bom, no caso da Boate Kiss havia apenas uma saída de emergência. Essa determinação varia muito com a largura da porta, o número de pessoas, mas no caso de precisar haver uma segunda saída e não apenas a da entrada da boate. Aqui em São Paulo a gente vê que as regiões onde tem casas noturnas, casa noturna do lado de casa noturna, fica difícil enxergar um lugar para colocar uma segunda porta de saída. Como é que fazer? Como é que dá para estabelecer isso? Mas não dá para conviver com uma única saída, né? A alternativa tem que existir e essa saída tem que, inclusive, ser estratégica. Não adianta também abrir uma segunda saída logo do lado dessa, porque se tiver um evento justamente próximo da porta, se a outra saída estiver próximo dessa, você vai ter problema também com a outra saída. Então, essas saídas, existem regras, protocolos para se determinar qual
qual é a área e qual é a angulação com relação a essa primeira saída. E já que a gente está falando em regras, Alexandre, não tem nenhuma determinação federal. São os estados que dizem o que deve existir ou não nas casas noturnas, né? Sim, então esse é um assunto que está sendo bastante debatido pelos especialistas e falado. Obviamente que é importante ter uma legislação nacional que ela possa ser complementada por alguma particularidade nos estados, mas que ela dê as diretrizes gerais que devem ser seguidas. Isso acontece no restante do mundo, né? Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma legislação federal que é seguida por todas as unidades da federação. Mesmo porque você estava comentando comigo que essa espuma que revestia aquela casa no sul, lá não era proibida, mas aqui em São Paulo ela não pode ser usada. Né? No decreto de São Paulo já está previsto que esse tipo de material que foi utilizado lá não seria permitido. Isso também em legislações internacionais também não é permitido. Já no decreto do Rio Grande do Sul isso não estava determinado, certo? Nós estamos conversando com Alexandre Botelho, que é especialista em gestão de risco. Muitos brasileiros não cumprem leis e os exemplos estão por toda parte, desde o motorista que estaciona em vagas de deficientes ao empresário que não tira o alvará de funcionamento da sua casa noturna. A falta de fiscalização e o suborno incentivam esse jeitinho brasileiro. Já são 14 anos morando e trabalhando no Brasil. Júlia sabe que há muita diferença na forma como brasileiros e alemães encaram as leis. Isso era com certeza também um pouco complicado quando eu cheguei aqui, sendo alemã, de entender que tem um jeito. E entender o que é um jeito. E nem é preciso ser estrangeiro para perceber. Trânsito, nos bancos, nos hospitais, no geral, sempre tem desrespeito. O espaço público não tem dono, mas vai dizer isso para um flanelinha. Ou para os gerentes de bares que cobrem as calçadas com mesas e obrigam os pedestres a atravessar no meio-fio. Vira e mexe, o consumidor se surpreende com alimentos vencidos no comércio. E se existe punição para quem comete crime ambiental, como será que tanto lixo foi para dentro do rio? No caso da Boate Kiss, em Santa Maria, faltava alvará de funcionamento. A casa estava superlotada e só havia uma porta de entrada e saída. Os flagrantes de desrespeito às normas estão em todos os lugares e não são raros. Comprovam que o brasileiro tem dificuldade em entender que cidadania não implica só em direitos, mas em deveres também. Historicamente, isso foi se constituindo porque as leis foram feitas sempre de maneira muito distante da própria sociedade, às vezes de maneira até anacrônica, né? Quer dizer, muito incompatíveis para a realidade que se nos apresenta. Seu Aécio já morou em 8 estados. Em todos, percebeu o descaso com o cumprimento das leis. Eu não vejo possibilidade nenhuma de, nos próximos anos, nós termos uma situação um pouquinho mais favorável. Por isso é que eu torço para que os nossos futuros filhos e netos e bisnetos possam transformar esse país num país realmente muito melhor. Nada como esperar uma mudança de comportamento das próximas gerações, porque no caso da Boate Kiss foi uma sucessão de erros, negligência por parte da fiscalização, também dos donos da boate, a própria banda pode ter cometido algum erro, enfim, existem erros de várias partes e o comportamento das pessoas é diferente. A gente comentava mais cedo que lá fora, as crianças desde pequenas, elas são acostumadas a como reagir nesse tipo de situação, né, Alexandre? A gente já é uma mudança cultural, né? A gente vai ver uma evolução mais a médio e longo prazo para essa questão cultural que vem, vamos dizer assim, junto com a questão da evolução da educação no país, né? Com maior noção de cidadania por parte dos cidadãos, que envolve direitos, mas também deveres de todo mundo com relação a esse assunto. Então, assim, a gente vê que em países mais envolvidos, como você falou, as crianças já participam de treinamentos de socorro, de primeiros socorros, já participam de ensaios de evacuação para grandes eventos no Japão, como tsunamis e outros. Então, isso é obviamente que para aculturar uma geração são várias ações, né?
Então, tem a educação, tem toda a participação de toda a sociedade, fazendo com que aquilo seja cada vez mais enraizado, e é um processo que demora um pouco, né? A gente consegue verificar essa mudança de comportamento, por exemplo, no furacão Sandy, que passou pela América Central, muitas pessoas morreram lá, muito menos em Nova York, nos Estados Unidos, porque o preparo e a conscientização das pessoas era maior. Num tipo de tragédia como essa que aconteceu em Santa Maria, nós vamos ter a gente tem um impacto agora, as pessoas acabam abrindo os olhos, a fiscalização tende a aumentar, mas as pessoas também têm que mudar de comportamento, por exemplo, no próprio prédio, né? Quando às vezes tem treinamento com o corpo de bombeiros e nenhum condômino aparece, né? Sem dúvida. Então, assim, como eu falei, isso é um processo, né? Eu acho que a ocorrência que teve em Santa Maria vai ter um impacto mais a curto prazo, mas para efetivamente haver uma mudança de cultura, a gente vai ter que investir mais em educação, em formação, para que as pessoas realmente possam enraizar isso melhor. E ter alguém que saiba manusear um extintor de incêndio, saber em que ocasião ele pode ser usado ou não, porque não adianta ter o equipamento, ele está funcionando, mas ninguém saber como operar, né? Eu acho assim que o conhecimento ajuda, mas numa casa, num empreendimento comercial, é importante que tenha pessoas realmente habilitadas e que sejam responsáveis por fazer isso. E a gente não delegar isso para o cidadão, né? Obviamente que é importante você no seu carro, eu na minha casa, mas assim, nos estabelecimentos comerciais, e que eles têm que zelar também pela segurança do público, é importante que eles mantenham pessoas treinadas, porque normalmente essa prática requer um treinamento mais frequente e obviamente pode estar envolvendo eventos de uma magnitude maior. Então, normalmente é uma atuação de um profissional que vai fazer a diferença, uma pessoa bem treinada, vamos dizer assim. Alexandre Botelho, especialista em gestão de risco, muito obrigada pela sua presença hoje. É um prazer para nós da EION poder estar aqui colaborando para que esse evento nunca mais aconteça aqui no Brasil, se Deus quiser. Todos nós torcemos por isso. Muito obrigada. Obrigado. Bom, nós